Salve, rapaziada! Começando o Checa no VAR com o Internacional semifinalista da Libertadores, para alegria de uns, tristeza de outros. Mas antes, queria apresentar o nosso Colorado, né? Já que tá por cima aí da carne fresca ultimamente. @Bruno Torres. E aí, irmão? Muito feliz, confiante? Confiante, tô achando que esse ano o Colorado leva o tricampeonato. E agora o lado mais triste, nem tão triste assim, né? G4, foi semifinalista da Copa do Brasil, mas, infelizmente, um ano sem títulos para o Grêmio. Henrique. Com o maior centroavante da América, né? Luis Soares ainda, né? Um prazer estar aqui com vocês, com o Bruno, com o Guilherme. Infelizmente, o Internacional muito bem na Libertadores, o Grêmio bem no Brasileirão, mas assim, tô com medo. Tá com o cu na mão. Opa, desculpa. Tô com medo. Tá com medo. Mas então, vamos falar então a respeito da classificação do Inter. Bruno, o que tu achou do jogo? Achou que foi mais fácil do que o esperado? O Inter mereceu muito essa classificação? Não, com certeza, até porque o Colorado aí é acostumado, né? Até a gente pode pegar pelo ano passado o próprio Melgar, que a gente achou que ia ser tranquilo, a gente teve um empate lá. E no jogo da volta aqui, quando se esperava que o Inter ganharia de uma forma mais fácil e tudo mais, o Inter acabou sendo eliminado, né? Então, ultimamente, nesses últimos anos, o Inter tem feito, né, tem aprontado contra esses times pequenos. E acho que todo Colorado, assim, por mais que tenha ganhado lá na altitude, a gente acaba ficando com aquele medo, né, do fantasma de fazer o vexame em casa e acabar não levando a classificação. Então foi tranquilo, o Colorado acabou me surpreendendo nessa questão. Eu acho que nem o gremista mais pessimista achou que o Internacional ia estar nessa fase, né? Tão boa como foi, até pelo primeiro semestre ali, nos próprios Grenais, aí o Grêmio decidindo. O segundo semestre do Internacional é um outro time, um time que parece que está com DNA de campeão, e isso é o que mais me dá medo. Mas eu como gremista, eu vou dizer, cara, eu tô apavorado. Mas com contratações, né? Vamos combinar, porque o time começou o ano que tinha Alemão, Estevão, Baralhas, não dá nem pra comprar. Um time que tem Bruno Henrique, tem Sérgio Rocher, tem Ener Valencia, então, a volta de Gabriel. Então, por exemplo, o time incorporou. Então a gestão... Então dá pra dizer que a virada de chave foi a janela do meio do ano. Exato. Em que o Inter... O que eu acho que errou, tá? Porque o Inter no começo do ano, o Inter jogou fora o Campeonato Gaúcho, o Inter jogou fora o Brasileiro e caiu fora da Copa do Brasil. Coisa que tivesse investido antes, poderia estar bem nessas competições. Só que tu não ia conseguir trazer o Arangues, que o contrato se encerrava no meio do ano, o Bruno Henrique também, então os principais jogadores que chegaram no Internacional, principalmente o Ener Valencia. O Ener Valencia estava com pré-contrato, o próprio Rocher. Não, com certeza, eu acho que o ponto, na real, negativo foi ter trazido o Gia Dias, Barros, os jogadores que não precisavam, Alemão, todos os jogadores, Rômulo, eram jogadores de times de Série C, Série D. Contratações pontuais para aquele momento, Bruno. Não, pontuais não, cara. Tanto que não é à toa que o Inter caiu pro Caxias dentro de casa. Tá, mas era o gauchão. A competição mais importante do ano, o Inter se reforçou a nível grande, cara. No brasileiro, o Inter deixou a desejar. E na Copa do Brasil, o Inter foi eliminado pro América, né? Então agora tu colocaria os titulares para jogar o Brasileirão? Não, com certeza não. Não, mas a questão, eu acho que eu até entendo o ponto de vista do Bruno. A questão é que poderia ter dado muito errado. Deu certo até o presente momento, porém poderia ter dado errado. O Inter poderia ter caído, por exemplo, na primeira fase da Libertadores e ter posto o ano fora de uma... Porque não se reforçou antes. O Inter pegou um grupo fraquíssimo e penou pra passar com aqueles jogadores. Mas a diferença é que esses jogadores não estavam livres no mercado. O Internacional teria que talvez fazer investimentos em outros jogadores. Claro. Exatamente, só que talvez daí grandes investimentos em jogadores que talvez não trouxessem o mesmo retorno, e aí o Inter não conseguiria trazer esses que estão dando retorno agora. Se o Inter ganha essa Libertadores, nossa, o Barcelos é um gênio. Não, claro, com certeza. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Esses jogadores que o Inter trouxe não precisava ter trazido, por exemplo, o Baralhas, o Gia Dias, todos esses aí que eu citei, o Inter jogou dinheiro fora, rasgou dinheiro, assim como na janela passada, como errou em vários setores. É que o Baralhas, quando chega como o cara que anulou o Soares no Nacional, Exato. né? Exato. Não, e outra, ele não veio ganhando tão baixo assim. Não, era 400 mil, não era? 300 ou 400. E na base poderia ter algum jogador ali pra suprir ele. Pelo amor de Deus, o Baralhas é horrível. Não, mas a categoria de base, tanto de Grêmio, tanto de Inter... Tá péssimo. Tá um nível abaixo, então... Eu entendo a contratação do Baralhas, porém a aposta foi errada. E pagando caro. Mas, por exemplo, assim, ó, pensando lá do Colorado, tá? Vamos entrar nessa questão de que nem nós estávamos conversando esses dias ali. De questão de incoerência e tudo mais. Tu pega, por exemplo, o próprio Johnny, tá? Que era um que a torcida detestava, tá? Não tava jogando nada com o Kudê, tá jogando muita bola.
Então, o futebol tem essas coisas, né? É com o Cudê ou por causa da dupla agora, que não é o Campanharo? Não, é que e agora agora não é mais fácil jogar com o Arangues ali? Não, é que na verdade o Cudê alterou ele de posição, né? Ele jogava de segundo volante com o Mano e o Cudê botou ele para primeiro volante. Então isso ajudou muito ele também, né? Mas é essa questão que a gente fala, por exemplo, o Colorado pega, tem um monte de Colorado aqui. Eu era muito crítico do Johnny, mas hoje com o futebol que ele tá jogando, eu não posso criticar ele. Tá, mas a gente falou na questão dos jogadores, que o Inter se reforçou na janela do meio do ano. Mas a questão do treinador influenciou pra essa afirmação do Inter? Injetou um ânimo no Inter. O Inter tava muito... Com o Mano Menezes, ia cair pro River Plate. O Inter tentou uma cartada. E é aquilo, né? A questão do fato novo e tudo mais, os jogadores se motivarem. Só que tu vê que não só isso, também o estilo de jogo. O Internacional agora começa jogando desde o seu campo defensivo, coisa que com o Mano tu não fazia. Então tu nota que mas tem o também, dedo do Cudê, sabe? Mas eu concordo também que o Mano não tinha as peças, né? Também, pegar o Mano claro. O time que o Mano tinha, não dá nem pra comparar. O Mano acabou, acho que pegando 2 ou 3 jogos com o Valência, por exemplo. Pegou um jogo do Valência. O Rocher, ele não chegou nem a pegar. O Arangues, ele não pegou. O Arangues também, eu acho que jogou. O Bruno Henrique, ele não pegou. Então, né? Agora o Inter contratou o tal do Gumalo, esse. Então o Inter fez uma série de contratações que o Mano não tinha, era outro time. Já dizia o Mano, o Cudê conseguiu, né? Conseguiu o que queria. Eu acho assim que o Inter... a opção pelo Cudê, por mais que seja um pouco controversa, porque ele é um cara que... A gente sempre acreditou no trabalho dele, sempre tipo, um cara de bons trabalhos, porém que batia num certo teto, o homem pistolava, metia o louco e quando vê acabava com tudo. Ele não é confiável. Ele é um cara que a qualquer momento pode dar uma bomba assim, ele explodir e querer botar tudo a perder. Porém, eu acho que o Inter fez certo num aspecto do tiro curto, porque o Inter precisamos ganhar a Libertadores, já estamos no meio do ano, não temos mais muito o que fazer. E claro, ainda tinha aquela questão de uma dívida que o Cudê tinha com o Inter, que ele mesmo no Atlético Mineiro falou, eu tenho uma dívida com o Internacional, porque ele abandonou e tal, quando o Inter era líder do Campeonato Brasileiro em 2021. Então eu acho que foi super válido por essa questão. É um cara que a gente sabia que a curto prazo podia fazer o time render muito mais e, claro, agregou com as peças que estavam ali chegando. Mas uma perguntinha que eu tenho pra vocês, a gente pegando assim, passando, quem vocês têm mais medo de... Você acha que o Palmeiras ainda é o favoritaço ou você acha que... Favoritaço não, mas é favorito. Pra mim, eu ponho o Inter como favorito. Eu acredito da forma como o Internacional tá jogando, o Palmeiras... Eu não botaria como favorito, mas... Pra mim, eu ponho o Inter hoje como favorito, infelizmente. Eu não sei, eu colocaria o Inter no mesmo patamar do Fluminense e o Palmeiras um pouquinho à frente e o Boca atrás. O Boca... Eu acho que desses times o Boca é o mais fraco. É o mais fraco. O Boca passou pra semifinal sem ganhar um jogo. Eu olhei o jogo deles contra o Nacional, que é um time que o Inter enfrentou nos 2 jogos. Claro que o Inter com outro elenco, né? Isso. Mas era um time fraquíssimo e o Boca passou nos pênaltis. Assim como o Haas também passou nos pênaltis e tu vê muito pouco futebol ali. Mas eles têm caminho. O problema é que se o Inter pega o Boca na final, no último jogo, na final, é um jogo, né? Sim, exato. Aí... O Boca precisa ganhar um jogo ou empatar esse jogo e levar pros pênaltis. É isso que a gente tá fazendo o Colorado acreditar. Porque, por exemplo, tu pega um Palmeiras numa final, é 50-50, não tem estádio, é campo neutro, é um jogo que tu pode levar pros pênaltis, daqui a pouco tu ganha. Porque se tivesse o jogo de ida e de volta, o chaveamento pegar o Palmeiras agora era... ainda mais jogar com o Palmeiras no Allianz Parque, com grama sintética. Não, e 2 jogos, porque o Palmeiras ele é mais time que os outros. Como eu havia falado com o Henrique antes, essa hegemonia que vem nos últimos anos. É Flamengo, Palmeiras e River. Só que o Inter daqui a pouco tava jogando, daqui a pouco o Inter eliminou um campeão argentino ali, tá? E daqui a pouco o Flamengo teve uma crise gigante e caiu fora. Daqui a pouco os outros times olharam, opa, peraí, só tem o Palmeiras aí. Dá pra ganhar numa eventual final. Eu acredito que essa Libertadores dos últimos anos seja a mais imprevisível. Porque, tipo, aconteceram coisas que a gente não imaginava, como, por exemplo, o Olímpia eliminar o Flamengo. Um Flamengo, mesmo com toda a crise que eles têm, eles sempre acabam entrando como favorito em qualquer competição, por conta do elenco e tudo mais. Mas os fatores extracampo, enfim, um mau futebol apresentado o que mais me surpreendeu, na verdade, foi a questão do Atlético Paranaense contra o Bolívar. Porque a gente olhou os 2 jogos contra o Inter, é um time extremamente comum. Não sei como eles acabaram sendo. E é outro time que também, ano passado, foi finalista e tá sempre chegando nas cabeças ali, né? O Atlético Paranaense, nos últimos anos, tem tido campanhas bem não, interessantes. Bem importantes. O que aconteceu? O Atlético Paranaense lá na altitude sentiu o jogo e os caras na altitude, os caras são muito bons. E o Internacional fez um jogo... Cara, é aquilo, a sorte anda junto com o time que
Eu concordo. Sabe, o Inter tá com vontade de ser campeão e a sorte tá correndo junto. Foi que nem aquele jogo do Corinthians contra o Estudiantes, em que a trave salvou tudo e depois o Cássio salvou, sabe? O Internacional conseguiu fazer o jogo inteligente. O 0-0 lá na altitude já era uma vitória pro Internacional. O Inter sai de lá com 1-0, sofrendo o jogo inteiro. Foi muita bola na área do Internacional. Rocher jogando demais. E o Ener Valencia, que tem que ser o craque, foi lá no momento que tinha que fazer o gol, foi lá e fez. E no Beira-Rio que se esperava, né? Pois é, Cara, uma coisa que eu já pensava era tipo assim, a sorte do Bolívar era colocar 3 ou 4-0 na altitude pra tentar vir como eles tirar a fizeram sorte contra o aqui. Atlético Paranaense, tocaram 3 Não, lá. foi 2. Os 2 eu já achava pouco. Não, foi 3-1, né? Mas daí 2 gols de diferença. Sim, 2 gols de diferença, mas digo, tocaram 3 e aí, né, tomaram um gol. Foi como o técnico dos caras ainda falaram antes do jogo contra o Inter. Eu quero saber 3 ou só se 4. vai ser 3 ou 4. Sim. Não, o cara já também fez de tudo já pra deixar... O cara chamou a derrota, cara. O cara chamou a derrota, cara. É isso também que eu tô me apegando muito, porque tem muito... O pessoal anda dando muito letrinho. Eu pego até pelo próprio dirigente do Grêmio, o vice-presidente lá, o Antônio Brum. Ele largou aquela declaração do Rocher, que, cara, aquilo caiu como... Agora tudo vira meme. Qual? Que ele não traria o Rocher pelos valores que o Inter pagou. Cara, não, mas ele não errou. Ele não trouxe. Tanto é que o Rocher tá jogando no Internacional. Não, por aqueles valores ele não trouxe mesmo. Ele mentiu também, né? Porque ele disse que em momento algum o Grêmio procurou o Rocher e isso é mentira. Não, procurou. Não, o Grêmio procurou no início do ano. Em janeiro. Que a mídia rotulou, não sei o quê, mas isso não é verdade. Então... E são essas declarações que acabam ajudando. Aí o CEO lá do Bolívar fala que vai ser 3-4 e assim vai indo, né? Paga pela boca. Também, o Inter já tava Paga pela boca, cara. Então são essas coisas que eu acho que tá dando liga aí pro Colorado. Tem o próximo confronto, ou contra o Fluminense ou contra o Olímpia, é um negócio que a gente tá gravando aqui e ainda não foi decidido. Então, tipo assim, qual que tu prefere? Qual que tu prefere enfrentar? Olha, eu vou ser bem sincero, tá muito dividido entre os colorados, tá? Mas o Fluminense é mais time, tá? Mas eu vou explicar por que eu prefiro ele. Primeiro, tá? O Fluminense, ele vai ter o Diniz, que vai estar com a seleção brasileira nessa época. O Diniz, eu acho que ele casa um pouco com o estilo do Kudê, que é meio que uma montanha-russa, né? A gente nunca sabe o que esperar. E tem o fato de decidir em casa, né? Que o Inter consegue fazer um bom primeiro jogo lá e decidir em casa. O Olímpia, tá? Eu fico preocupado por alguns motivos. Primeiro, o Olímpia é o time da Conmebol, né? Eles têm muita força política. Segundo, o time do Olímpia, por exemplo, ele fez uma retranca contra o Fluminense, ele fez linha de 6 lá atrás, coisa que o Inter, que é um time mais reativo, se pegasse uma linha de 6, ia sofrer no Beira-Rio, para ter que decidir lá. Então, por mais que seja um time inferior tecnicamente, eu ainda prefiro o Fluminense por essas coisas aí que eu tô falando. E numa final? Daí eu acredito aí que o Boca, né? Porque por ser menos time que o Palmeiras, mas igual, tem camisa, é complicado. Agora ficaram só, não tem mais coisa fácil. A verdade é que pra ganhar uma Libertadores a gente não pode ficar escolhendo muito que adversário que vai pegar. Chega na hora, tem que decidir e pronto, né? Mas ajuda, né? Pra tu pegar um Bolívar do que o Atlético Paranaense, né? Imagina o Inter nas quartas e pegar o Atlético Paranaense jogando lá na Arena da Baixada, então... com certeza, eu acho que seria um confronto muito mais... Não, com certeza. O Inter, por exemplo, eu vi os times se matando ali, o Racing e o Boca passando nos pênaltis, sofrendo. E o Inter de sangue doce, ele jogando assim como o Palmeiras, que pegou o Deportivo Pereira. Essas coisas fazem diferença. Tu não tem mais nada a falar, Henrique? Não, cara, O que eu posso falar? O Internacional que é o sentimento hoje de um gremista? Cara, apavorado. A gente esperava que o Inter ficasse mais do que 15 anos sem título. Tava praticamente tudo correndo como a gente esperava no início do ano. Cara, os 2 Grenais eu vi com o Bruno. Tipo, o Grêmio ganhou os 2 Grenais, sabe? Então, a gente vê com... Sim, exatamente. A gente vê... Só que aquilo dali eu esperava pro resto da temporada. Claro. Eu não esperava o Ener Valencia vindo e decidindo os jogos mais importantes. No Brasileirão não tá jogando bem, mas é porque o Inter inteiro não tá jogando bem. Mas na Libertadores, que é o pega pra capar do Internacional, o cara tá lá e tá fazendo gol e tá mostrando assim... Mas é que ele tá mostrando que ele é um extra classe, sabe? Assim como o Rocher, que quando tava o John, teve muito essa dúvida, né? Então, acho que não só eu, mas provavelmente todos os gremistas. Até vi hoje uma postagem do Duda Garbi que ele diz qual dos 2 times que você prefere que o Inter pegasse na semifinal, porque só nos resta secar. E é verdade, cara. Agora é os gremistas todos juntos aí, fazer junto uma força aí, trazer uma energia para que o Internacional não consiga vencer, porque esse é o ano que eu tô vendo assim, que se o Inter não ganhar esse ano,
Ah, cara, vai ser difícil dele ganhar de novo. Não, vai ser com difícil, ele tá certeza. pegando uma Libertadores boa E deu pra muita vencer. liga. Por exemplo, que a gente não esperava que o Arangues ia estar jogando que joga, porque todo mundo se machuca. A gente Exato. era uma incógnita. O Bruno Henrique, que por mais seja um baita jogador, a gente não sabia como estava pela questão da idade. Então, todo mundo que chegou tá agregando. E foi isso que fortaleceu. Se me dissesse assim, hoje, tu prefere jogar a Libertadores de 2024 e o Inter ser campeão da de 23, ou hoje tu ir pro meio da tabela, não disputar nem Sul-Americana, novamente só disputar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e o Inter não ganhar a Libertadores, cara, na hora Óbvio. eu entrego o campeonato. Que perguntinha fácil de não, responder. Cara, em outros anos eu poderia querer o quê? Que ambos os times ganhassem um título. Se dissesse Grêmio campeão da Copa do Brasil e Inter campeão da Libertadores, ou Grêmio campeão da Libertadores e Inter da Copa do Brasil, cara, eu não quero ver o Internacional sendo campeão de nada. Eu quero que o Internacional fique no... Eu quero que o 0-0, Internacional fique né? 15, 20, 30 anos sem ganhar um título de expressão, meu. Prefiro entregar o meu título e ver o Internacional se dando mal do que a gente levantando o caneco, cara. Não, com certeza. E a gente estava falando aqui sobre o Ener Valencia, dessa importância dele nos últimos jogos, principalmente nos mais decisivos, em que ele realmente fez a diferença. A gente não pode negar que ele fez os gols importantes. Inclusive, ele fez os 3 gols que deram a classificação pro Inter para a E o gol lá semifinal. no Monumental. Tem 4, E fez São o gol 4 gols. Sim, eu tava falando só do confronto Sim, do Bolívar. claro. 4 Mas ele gols fez em 4 também jogos. O gol contra o River lá no Monumental, que foi de suma importância Isso. para trazer o melhor resultado pro Beira-Rio. Mas a pergunta que não quer calar. Queria fazer um jogão para vocês. Óbvio que temos um gremista e um colorado aqui, porém... Isso aí, velho. Qual é a... vocês já sabem o que eu vou perguntar, né? Cara, então, ó, entre Valencia e Soares, tá? O que acontece? Hoje, tá? Óbvio que o Soares tem questão de história e tudo, mas hoje eu preferia o Ener Valencia, tá? Primeira coisa, porque o Soares é um cara que ele não quer mais jogar no Grêmio, ele já tá para ir para os Estados Unidos. É um cara com uma idade avançada, óbvio, é um extra classe, né? Mas hoje, se me perguntassem qual os dois eu queria, eu optaria pelo Ener Valencia. Sem clubismo, juro por Deus. Não, pra mim a imagem do Luis Soares, o peso da contratação, tudo que significou dele pro Grêmio até o momento. Lógico, teve isso daí, dele querer sair do Grêmio, de ter feito um trato com a direção para ele poder sair um pouco mais cedo. Ele veio com inúmeras desculpas. Para mim, como torcedor, eu fico indignado com isso daí, de ter visto todo o esforço que o Grêmio fez para trazer o Soares, deu tudo que o Soares pediu, lotou a arena na apresentação dele, mas mesmo assim, o significado do Soares pro Grêmio, acho que o futebol do Rio Grande do Sul, acho que não teve nenhum outro nome, nem Forlan, nenhum outro nome, foi tão claro, grande quanto o nome do Luis Soares. Camisa, sócios, e ele é um cara que ele tem muita habilidade ainda. O Grêmio tem oscilado também com seus esquemas, com seu time, tem um sistema defensivo muito ruim, tem, na minha opinião, um goleiro que é azarado. Mas uma pergunta só que eu falei pra ele, tu acha que faltou um pouco deles no momento decisivo do Grêmio, principalmente contra o Flamengo, contra as partidas mais que se esperava dele? Pegando que ele só fez gol, dos 17 gols que ele tem até o momento, 15 foram na Arena. E 2 foram no Campeonato Gaúcho contra o Caxias e contra o Ipiranga. Só que na Copa do Brasil, ele ajuda a decidir o jogo contra o Cruzeiro, em que ele rouba a bola e dá assistência. Mas contra o Bahia no jogo de lá, ele sente uma dor e nem joga. Beleza, mas tu nota... ele nem bate. Mas tu nota que contra o Flamengo, por exemplo, foi um time inteiro do Grêmio oscilando, porque o Grêmio mas pode ser com o Soares, pode ser com o Pelé, pode ser com quem for, o Grêmio vai abrir as pernas pro Flamengo. Mas o Henrique teve uma bola, eu lembro até hoje, uma bola na pequena área. Teve 2 bolas, na verdade. Teve uma que acho que o Reinaldo, se não me engano, lança pra ele. Ele tenta bater de primeira, que era só ele dominar, ele ia sair na cara do goleiro, tava 0-0. E tem uma na pequena área que ele chuta em cima do Matheus Cunha. Mas ele fez inúmeros gols na carreira dele, ele já fez gol assim no Grêmio, que ele nem domina, que ele já chuta de primeiro. Claro, é um jogo importante. Só que o estado anímico do Grêmio contra o Flamengo, eu não posso criticar o Soares contra o Flamengo, porque o jogo contra o Flamengo não tem essas oscilações. Só que pensa bem, hoje o Internacional, a gente tá falando aí de todas as boas contratações que o Inter fez, a gente citou o Ener Valencia, mas a gente cita muito mais também o como tá funcionando o meio de campo do Inter, porque eu tô vendo um Arangues jogando bola demais também. Sim. A gente fala muito do Ener Valencia porque foi ele que tá fazendo os gols, só que o que o Arangues tá jogando, o Bruno Henrique quando entra, não tem como tirar o Johnny, porque o Johnny tá jogando muito bem, o Rocher tá sendo muito importante, então tipo assim, às vezes um jogador acaba não fazendo a diferença, e o Grêmio tem jogadores que acabam se escondendo. Eu sou um crítico muito grande
do uruguaio do meio-campo. O Carbajo. O Carbajo, isso. Mas eu queria fazer uma pergunta. Desde que começou toda aquela especulação, primeiro a questão do joelho, depois a ida para os Estados Unidos, que começou a pipocando esses assuntos Sim, aos poucos. começou, né? Vocês acham que esse momento foi o momento que o Grêmio deu uma decaída na temporada, deu Sim. uma Eu oscilada? acho, cara, Sim. porque justamente eu atribuo justamente ao Soares essa má fase do Grêmio, porque, por exemplo, chega no jogo contra o Flamengo, tá? Arena lotada, tudo, e não sabia de manhã se ele ia jogar ou não, se ele já tava vendido ou não. Não, mas quando o Grêmio entra em campo contra Sim, o Flamengo, ele já tinha sido a decisão tomada. Mas foi durante o dia, ele não ia nem concentrar. Alguns poucos jogos antes, ele não tava nem jogando. Aí que tá. Sabe? Então, tipo assim, naquele jogo ali, ele já sabia, vou jogar até o final do ano, então ele já entra em campo sabendo disso. Só que é a partir do momento em que dá esse imbróglio, só que é a partir desse imbróglio aí que tu vê que o futebol do Soares decai, o do Bitelo, que era, pra mim, o principal jogador do Grêmio, decai, o Ferreirinha é uma montanha-russa, pra mim é jogador de segundo tempo. Mas é que veio muita proposta da Europa, né? Que nem pro Bitelo também, houve bastidores aí que ele tava querendo sair Mas, também, foi no mesmo momento em que acontece tudo isso com o Soares. Se foi pela proposta ou pelo futebol do Soares ter decaído e decaiu junto do Bitelo, foi nesse mesmo momento, sabe? Então, tipo assim, eu acho que passa muito por esses dois jogadores, além do sistema defensivo do Grêmio vazar todos os jogos. Então, tipo, o Grêmio fez alguns outros bons jogos, mas que acabou sistema virando, defensivo né? pecando. O que não foi o caso contra Santos e Vasco da Gama, que a gente entregou 6 pontos ali, que podia nos deixar na segunda colocação. E na opinião de vocês, aonde é que o Grêmio pode chegar nesse Campeonato Brasileiro? Eu acho Aonde que tá? G4. Aonde que tá, G4 exatamente. ali pode ficar entre segundo e terceiro. Exatamente. Acho que pode fazer uma boa campanha. Até porque os times... Pra mim, o Botafogo já é campeão, né? Virtual campeão. E acho que ele vai ficar entre... vai abrir outras vagas também, porque tem Palmeiras, que talvez ganhe a Libertadores, tem a Sul-Americana também. Tem O próprio Flamengo, que daqui a pouco a gente vai falar de a Copa do Brasil também. exato. Então, acho que vai abrir ali, vai ter muita vaga direta. Sim, pega uma Libertadores. Eu acredito que é vaga direta. E serve como um prêmio de consolação para um eventual título? Aí que tá, depende. Se o Inter for campeão, acho que os gremistas não vão gostar do... Tá. Não, tu já falou que trocaria. O Inter Mas sendo serve como campeão um mínimo e o Grêmio prêmio indo de pra consolação? Libertadores, negativo, cara, negativo. Assim, É uma catástrofe. É uma que a gente catástrofe. nunca pode tirar o Grêmio do Inter, né? Estão sempre juntos. Claro. Assim, o ano do Grêmio vai ser bom, porque se o Grêmio chegar na Libertadores, os gremistas vão adorar se o Inter não for campeão. Exato. Agora, se o Inter for campeão... Catástrofe. Pode ser que vai descer ali na direção. Catástrofe. Aí a gente pode olhar como é a cabeça do torcedor, né? Se a gente for pegar e analisar... a grama do vizinho, do vizinho. Exato. Mas se a gente for analisar cruamente o ano do Grêmio... É ótimo. Qual seria a expectativa de um time que veio da segunda divisão, começou o ano trazendo o Luiz Soares... É ótimo. Foi campeão gaúcho, foi semifinalista da Copa do Brasil e pode pegar um G4 e ir pra Libertadores, num ano de retorno na segunda divisão. Claro. Obviamente, É um ano de reconstrução, né? Um baita... é o que sempre Seria se uma baita prega campanha. quando sai da segunda divisão. Porém, quando a grama do vizinho realmente fica mais verde... É que aí tu olha o outro time ali, conseguiu em 2 meses fazer um time e ser campeão. Daí tu olha assim, pô, tá aí, direção. E aí eu te digo o pior de tudo é com um goleiro que hoje é um dos setores que o Exato, Grêmio tá aí que tá. pior, era um goleiro que o Grêmio tentou trazer e não trouxe. achou muito caro. E que tá funcionando muito bem no Internacional. Se tu traz o Rocher, o Inter não traz o Rocher. O Inter fica com o John, que é um ótimo goleiro, se mostrou muito bom. Mas tu imagina só o que Grêmio não, com o Rocher. só que não, exatamente. E aí é que tá. Então, tipo assim, Mas o Gabriel Grando, então, tem sido o grande culpado, na tua opinião? cara, eu acho, não é isso, só que ele é um goleiro que vaza sempre. Querendo ou não, a bola quando chega no Mas gol será que não é um problema maior do sistema defensivo do que Não, propriamente mas do o- é goleiro? todo Aí eu ele, vou só te que, entrar no- só que na Libertadores, em que o Grêmio foi campeão, a gente viu que era uma defesa super sólida, só que quando teve que fazer milagres, o Marcelo Groy Aí que fez. tá. Essa é uma O coisa meu que a gente goleiro, tem que ele não combinar. faz. E qualquer chute do meio da rua acaba virando no ângulo quando o goleiro, ele é É a azarado. mesma coisa que eu reclamava do que ele, pra dar um exemplo pra vocês, tá? O John, tá? Pô, o John tava jogando muito. Só que assim, tu bota o Rocher, eu até pensei, pô, vamos tirar o John, que tá jogando muita bola, e vamos trazer o Rocher. Pode dar problema, mas aí tu pega um goleiro desse nível, tá? Pô, ele muda o status do time, cara. Ele é de outro patamar. E aí o que acontece? Aí todo o time cresce, porque ele é uma liderança dentro de campo. Ele é um jogador de Copa do Mundo, querendo ou não. E aí tu acaba... São nessas coisas que tu vê, por exemplo, pega o jogo lá contra o River no Monumental. É questão de catimba, de tudo mais. Então tu pega, por exemplo, o próprio Gabriel Grando, eu não acho que ele seja culpado em nada. Até acho que ele tá fazendo grandes jogos. Só que, o que acontece? Tu pega um goleiro desse tamanho, tu acaba esquecendo que tu tem um bom goleiro. É que é a questão da régua, né? Quando a régua é muito baixa, o Grêmio tá acostumado com o
o Breno. Tá acostumado com vários, com o Paulo Vitor e com vários goleiros aí. A realidade é que o Grêmio, desde a saída do Marcelo Groy, no Exato. final de 2018, Exato. não teve um goleiro que se afirmou de fato. O Grando que tá tendo uma sequência maior. Exato. Claro, o Paulo Vitor teve uma sequência grande, mas também nunca foi aquele goleiro dos sonhos. E o Groy levantando o caneco também no Al-Ittihad. É que tá, Foi o meu. melhor goleiro. Um time campeão começa pelo goleiro, meu. E o Internacional hoje tem um goleiro que é campeão, é um goleiro que é de seleção brasileira e tá jogando demais. E tem um centroavante. Ele começa com um cara que tem que começar e termina com outro cara também que tem gana de ser campeão e faz gol. É muito difícil tu pegar uma campanha de um time campeão de fato em que o goleiro não se sobressaiu. Porque, querendo ou não, tem momentos que tu precisa do goleiro. Não Cara, tem jeito. com Pode ter certeza. o melhor sistema defensivo do mundo, pode chegar um time uma hora chutar, por exemplo, a seleção brasileira na Copa do Mundo. Exato. Tava no domínio do jogo, chutaram uma bola a gol, fizeram gol. Então... Mas tu pega os próprios times, por exemplo, tu pega o Corinthians, tá? O Corinthians vitorioso. Tinha o Cássio, que é um grande goleiro. Tem o Pega, Cássio, que até tem hoje. o Cássio, né? Que tá velho, mas, né? E o time também não tá ajudando. Mas pega, por exemplo, São Paulo com o GRCN, o Inter com o Klemer, o Grêmio, entendeu? Tipo, são nomes, não sei. E todos esses daí, se tu pegar o goleiro e tu pegar o cara que é pra fazer os gols, é o cara que evita os gols e o cara que faz os gols. O Grêmio teve o Lucas Barrios fazendo os gols, Marcelo Groy defendendo. Hoje o Internacional tem o Rocher defendendo, o Ener Valencia fazendo gol. Aquela época do São Paulo tinha o Luiz Fabiano, tinha o Rogério Ceni. Então, tipo assim, todos esses times tinham um matador na frente e um grande goleiro atrás. E isso me preocupa muito vendo no Inter. Porque quando era alemão ou um Pedro Henrique Cara, pega no passado, na cara. frente... Inter e Melgar, tá? Olha só, tava tudo certinho pro Inter ganhar aquela Sul-Americana. Tava caído de colo no Colorado. mas ali não foi culpa do goleiro. Mas Porque foi 0x0 dois jogos. Não, mas foi culpa Mas do... o goleiro do Melgar que pegou tudo. Não, mas aí que tá, por exemplo, cara, teve um lance com 5 minutos de jogo, o Brian Romero me sai na cara do gol, cara. E é isso que os Colorados tá falando. Cara, vocês viram o Valencia na cara do gol, o que ele fez com o goleiro? Cara, não toma nem conhecimento, o goleiro nem sabe onde é que vai a bola, mano. E chega o Brian Romero na cara do gol com 5 minutos de chuta em cima do goleiro. Aí o que acontece? Aí fica aquela tensão, vai pros pênaltis. Então isso faz muita diferença, cara. Ó, meu, a gente tem um voto, então, pro Luiz Soares e um voto pro Ener Valencia. E o que, Cara, que o Guilherme uma coisa acha? só antes do Guilherme comentar, uma coisa que eu tava vendo essa semana que me chamou muita atenção, cara, que eu até reparei, o pessoal do sala de redação tava falando. Cara, vocês já viram que o Ener Valencia, ele é ambidestro, cara? Ele chuta tanto com a esquerda quanto com a direita. E, cara, O ele Luiz Soares uma não é paulada, ambidestro? cara. Não, Não tô falando disso. eu também sou ambidestro. Mas, Eu cara, chuto com a direita e chuto com a esquerda. Eu chuto mal, mas chuto com as duas. Mas aí que tá, cara, a potência do chute daquele louco, tanto com a esquerda quanto com a direita, é um absurdo, cara. Ele bate bem com as duas, cara. Vai, que loucura. E é uma violência pra bater naquela bola. Prendam esse homem. Ah, que homem. Prendam esse homem. Já que pelo visto não vai ter como eu fugir da questão, né? Eu acho que há um termômetro nessa situação. Tipo assim, se o Inter ganhar a Vai Libertadores... ficar em cima do muro, meu. Se o Inter ganhar a Eu Libertadores... não conheço o Guido, certo? Cagão, Se cara. o Inter ganhar a Libertadores, aí, obviamente, que o Ener Valencia já vai ter... Porque, não, mas é muito mais pelo fato da decepção Luiz Soares ao longo do ano do que propriamente o Ener Valencia... Claro. Mas, tipo assim, por exemplo, o Grêmio tinha toda uma expectativa em cima Podia do ganhar a Soares. Copa do Brasil, cara. O Flamengo tava em crise. E tá, podia e isso não decidir, se podia concretizou, ganhar. porque a expectativa que um jogador desse tamanho gera é enorme. título, exato, é enorme é título. pra coisas grandes. Claro. E aí o Luiz Soares, o Grêmio acaba não ganhando nada e o Inter vai lá e ganha a Libertadores com o Ener Valencia decidindo praticamente Claro. todos os jogos. Aí então não tem comparação. Mas se não ganhar a Libertadores, eu ficaria com o Luiz Soares. Tá aí no momento de hoje. O futebol ainda tá rolando. Hoje, com quem tu ficaria? Luiz Soares ou... É que é muito recente, né? Por exemplo... Ou o Renteria dos Pampas aí. Cara, vamos lá. Renteria O dos Valencia... Pampas. Olha, cara, o Renteria decidiu Libertadores. Tá, então tu ficaria com o... Não, com o ficaria Ener com o Luiz Valencia? Soares. Ah, tá. mas cara, é difícil, por exemplo, porque o Soares jogou todo o gauchão, tem todo... Cara, o Valencia tá aí, o quê? Há um mês. Não, é que a questão do Soares seria todo o conjunto da obra. Exato, é que tu Teria analisa todo toda o a conjunto contratação, dela. ela vai do início até o fim, né? Não adianta. Mas, tipo assim, as pessoas que têm mais ódio, assim, Cara, nesse momento do Luiz Soares, tipo, torcedores do Grêmio, falam que, tipo assim, futebol é dentro do campo e não adianta tu Não, isso é ter óbvio. 100 mil sócios enquanto não render dentro de campo. Cara, o torcedor, ele é passional, tá? Por exemplo, tipo assim, eu posso xingar o Cudê. Cara, se o Inter for campeão da Libertadores, eu vou vir com cachecol e vou dizer assim, eu te amo, Eduardo Cudê. Mas não queria o Cudê. Não queria, cara. Assim como eu não queria o Johnny, mas tá jogando muita bola, cara. O futebol é dentro de campo. Ele se resolve lá dentro. E outra coisa que eu queria tocar ali, como tava mencionando de ser campeão e tudo mais. Pô, vamos lá. Se o Inter me inventa de ser campeão da Libertadores, não vai ter como comparar a condição do Soares com a do Valencia. É que automaticamente a contratação do Ener Valencia não é barata.
Foi Não, um vai jogador dizer, que pô, ganha cara, mais se de 1 milhão pagou, por mês exato. também. Mas aí Exato. se pagou. Tanto como a do Rocher, aí vai acabar Exato, indo por aí. terra todo o discurso do Antônio Brum, que... Então, acaba se pagando. Já foi, né? Já se pagou, porque o Inter já embolsou 12 milhões já, só E só pode, com o e Rocher. pode enfrentar daí o time do Cristiano Ronaldo, né? Ah, é verdade. Chegar no Mundial agora. É E verdade. quem tem pra me dizer agora Não, então eu já tô desse campeonato árabe? É, isso aí tá... Eu já tô imaginando o Depena marcando o De Bruyne lá, né? Não, mas eu queria, antes a gente vai falar sobre o futebol árabe, mas eu só queria fazer uma última pergunta, porque o sistema defensivo do Grêmio tem sido um dos grandes problemas na temporada. Não acha que o Jeromel, a falta do Jeromel, fez diferença nesse sentido? Ele Claro. que se lesionou de novo e talvez Ele e o Kahneman não... fazem muita diferença, porque o Kahneman também tem jogado pouco essa temporada, né? Ele fica muito fora por lesão, por cartão amarelo também. O que tu achou de mais uma lesão do Pedro Jeromel, Henrique? Cara, a idade traz isso, né? Não adianta. O jogador, quanto mais velho ele vai ficando, isso daí é fato. Ele vai ficando mais suscetível a se lesionar. Óbvio que o Jeromel ele é uma peça fundamental pro Grêmio. Só que o Grêmio deveria pensar não em... como é que vai ser a vida sem o Jeromel? Mas sim trazer um jogador que tenha pelo menos um nível perto do Jeromel. Mas, cara, isso é muito complicado. Não é um Rodrigo Eli que vai fazer a diferença, ou um Bruno Alves, apesar de eu gostar do Bruno Alves quando o esquema é com 3 zagueiros e que daí Mas, ele Henrique, fica mais resguardado. Não, isso é extremamente complicado, cara. É extremamente complicado, mas tu tem que tentar, não adianta, tu tá testando com ele ali. Inter, quando o Bolívar e o Índio ficaram velhos, o Fabiano Her também, pra te achar um outro zagueiro é muito complicado, cara. Porque a dupla Grenal não tem dinheiro, cara. Tu tem que saber fazer boas contratações, né? E, tipo, o Jeromel é é um achado, que nem tu vai achar daqui a 10 anos, assim como o D'Alessandro e vários jogadores. É verdade. Tá, e agora mudando de assunto aqui, que a gente já falou bastante de dupla Grenal, temos uma final de Copa do Brasil pela frente, São Paulo e Flamengo. Qual é a opinião de vocês? Quem que vocês acham que leva esse troféu? Flamengo. Eu acho que São Paulo. Acho que Flamengo. O Flamengo tá numa crise desgraçada e o Lucas Moura tá jogando muita bola. Cara, eu vou de Flamengo, não adianta. O conjunto da obra do Flamengo é aquele negócio, meu. O time do Flamengo ele vem tanto em queda e é incrível que o Botafogo ele vem numa constância, só que todo jogo que tem e tal, quando vamos falar dos favoritos, ninguém fala com tanta convicção. Homem, esse jogo é certo que vai ganhar o Botafogo. Sempre fica aquela coisa de, agora o Botafogo vai perder. Agora o Botafogo vai perder. É O do que Flamengo, são jogadores, o do elenco, Flamengo né? é o contrário. O Flamengo vai ganhar. O Flamengo vai ganhar. Cara, entrou alguém que vai botar o Flamengo nos eixos. É o melhor elenco do Brasil, é o melhor elenco que o Palmeiras, é o melhor elenco que o Grêmio, que o Inter, que esses times todos juntos. Então eu vou continuar acreditando no Flamengo, não adianta, cara. Henrique, é que futebol é o momento, cara. E no momento São Paulo, cara, pra mim... Vamos acalmar. Não, vamos ver, é mas uma eu final. tenho certeza, cara. É uma final, o ânimo muda. Não, eu concordo, mas, cara, pra mim o futebol demonstrado pelo Flamengo é de que não vai a lugar nenhum esse ano, não vai ganhar nada. Depois a gente vai falar de Sul-Americana, mas o São Paulo caiu pra LDU na Sul-Americana. Sim. Caiu nos pênaltis 1-0, ganhou o jogo da volta. É que, na verdade, esses times, por exemplo, tu não tem muito elenco, tá? Então tu acaba tendo que priorizar uma competição. A mesma coisa do Botafogo, caiu fora do Tá, Sul-Americano. e o São Paulo tava jogando com os reservas na Sul-Americana, Não, jogou com os contra titulares. Não, com contra titular, Leão. só que o foco... Ou seja, Mas é que o brabo é o foco, Henrique. Mesma coisa do Inter. O Inter joga, às vezes, com o titular no brasileiro, mas é que o foco é diferente. Tu só pensa na Libertadores. entendeu? mesmo assim, eu ainda acho Tá que... numa final de Copa do Brasil, tu não tem como... Tu não desliga uma Mas chave. agora o Flamengo não tá mais na Libertadores. O Flamengo tá lutando pra conseguir a vaga na Libertadores do próximo ano, via Brasileirão ou via Copa do Brasil. Tipo, via Copa do Brasil são 2 jogos, via Brasileirão tem quase um turno inteiro. Sim, só que então, na questão quando a do gente... momento daí. Beleza? Que eu acho que... Que agora o São Paulo também acabou de perder uma Sul-Americana. Sim. Beleza, o foco não era esse. Mas os 2 times com o foco voltados para a Copa do Brasil, aí o que a gente vai fazer? Vai analisar o elenco? É que, cara, eu vi os jogos contra o Grêmio e, o Flamengo eu achei extremamente batível. Principalmente no jogo da volta agora também. Esses últimos jogos não tem como... Cara, o jogo contra o Grêmio, na volta, o Flamengo tava jogando no modo, tipo... No videogame, no modo fácil. Cara, se o Ferreirinha me bota aquela bola que ele bateu na trave é 1-0, é um pavor. Cara, tanto é que tu olha que o Gerson e o cara que o Gerson deu soco na cara, o Gerson teve que jogar bem afastado dele. O cara que deu soco na cara é boa, né? O Gerson pediu umas 3 vezes a bola e o cara não tocou pra ele. Cara, é que o Flamengo, é que nem eu falei, a fase do Flamengo é... Cara, eles tomaram 3 pro Olímpia, cara.
Os torcedores também reclamando do Gabigol fazendo festinha de aniversário. O que vocês acham sobre isso? Por exemplo, o Gabigol, não querendo defender mas já defendendo, porque eu acho um absurdo total. Não querendo defender, mas já defendendo. O Gabigol, por exemplo, é um cara que ganhou tudo com a camisa do Flamengo. Tá, eu sei que o momento não é dos melhores, mas o cara não poder comemorar uma festa de aniversário dele, a torcida aí cobrar... Eu acho que não pode. Por que não pode? Por que o cara não pode ter a vida Porque dele não é normal? eu, cara, se ele me convidasse. A gente tem seleção brasileira de 90, 94, 98, 2002, os caras só fazendo loucurada. Fazendo loucurada em 2002 levantou taça, Mas em aí que 94 levantou taça. Ele fez muito dentro de campo todos esses anos. Porém, esse ano... E outra, vamos ser sinceros, tá? Quando o cara ganha muito, o cara perde a graça. Vamos lá, o Flamengo ganha tudo. Agora ele quer perder pra sentir o gosto, né? Cara, Ganhei muito. mas é que o Agora Flamengo vai começar a perder. gostoso. Cara, mas é que o pessoal diz, cara, o difícil é tu se manter lá em cima, cara. Cara, tu acaba perdendo um pouco de tesão. Pô, todo ano tu ganha Libertadores e Brasileiro. Copa do Brasil e Brasileiro. Aí tu fica assim, tá, mas esse ano... Então tu pode pôr o Gabigol no banco e botar o Pedro como titular, porque o Pedro pelo menos ainda quer pegar uma seleção brasileira. Pode ser. Vai jogar pelo menos com mais vontade. Mas voltando à questão do favorito da Copa do Brasil, ninguém pediu a minha opinião, mas... Porque dessa vez ninguém pediu minha opinião. Claro, né? tu Mas antes, quer ficar em cima do murinho. Quer ficar em cima do muro, vai se catar. Não, eu acho que o São Paulo vai ser campeão. Ó, viu? Inclusive... Tá bom, mas na hora do jogo, não me interessa o que vocês acham. Chupa, Henrique. Inclusive, pro futebol, seria uma história muito maravilhosa o Dorival Júnior ganhar um título em cima do Flamengo. Aí que entra, aí tu entrou. Claro, a minha torcida vai ser pro São Paulo total. Uma história maravilhosa. Tipo, existe uma grande folgação do resto das torcidas brasileiras que o São Paulo não tem Copa do Brasil até o momento. Sim. Então, tipo, vai acabar essa piadinha se o São Paulo ganhar. Sim. Porém, a história ia ser tão bacana e o Dorival é um cara que merece, ia ter um gosto muito legal. E que o Flamengo tava muito atrás faz muito tempo, né? Então, cara, ia ser sensacional. O São Paulo vai vir com sangue nos olhos. Pode ter certeza disso. Ainda mais com uma eliminação agora como da Sul-Americana. Campeão, cara. Pode entregar a taça. E decidindo no Morumbi também. Eu acho que isso vai fazer a diferença. Tá, entrega a taça pro São Paulo, que ele vai ser campeão. Eu quero também isso. E a gente tava falando aqui de Sul-Americana antes que o São Paulo caiu. A gente já tem os confrontos definidos da semifinal. Quase que falaram, não cheguei a olhar a Sul-Americana. Corinthians versus Fortaleza e Defensa e Justiça versus LDU. Quem leva essa Copa do Brasil? Tá jogando essa nada, Sul-Americana. A trave do Corinthians tá jogando mais que o Corinthians. Fortaleza campeão, hein? Eu tô achando também. Fortaleza campeão. Fortaleza campeão até... Fortaleza campeão e Voivoda... Consagrado, eu acho. Com certeza. Eu acho também. Acho que o Corinthians não vai... Se fosse pra jogar, botar uns pilha, eu botava 100 anos no Fortaleza. E o Defensa e Justiça não jogou quase nada também contra o Botafogo. Foi um jogo bem morno. E o Botafogo botou o time reserva no primeiro jogo, né? Isso aí. Foi de sangue doce. O Botafogo tá só pelo Brasileirão. E tá certo, né, cara? Qual é o confronto do Defensa? Defensa e Justiça e LDU, que passou do São Paulo agora. Vai dar LDU e Fortaleza. Mas só que é um jogo também, né? É um jogo ou são dois? Nossa, daí não são altitude. Eu já tava pensando aqui, Fortaleza ou Corinthians pegando uma LDU na altitude. Mas não vai ter altitude. É jogo exatamente único, jogo único. Libertadores. Então, Fortaleza... Fortaleza, toda a vida. Fortaleza. Eu acho que seria muito bacana pro futebol do Nordeste, que tá nesse crescimento nos últimos anos, uma campanha como a do Fortaleza, de ser campeão e tal, de uma competição internacional. Ia ser muito massa. Mas é um time maduro, cara, com um técnico maduro, tá ligado? Trabalho a longo prazo que vem fazendo a diferença. Exatamente. E tem bons jogadores, né? Vamos concordar. Ali tem o Marinho, tem o Thiago Galhardo. Sim, exatamente. São caras calejados com um técnico inteligente. Eu acho que é super merecedor. E tu acha que vai ser quem campeão? Olha, a minha torcida é pro Fortaleza, mas eu acho que ganha o Defensa e Justiça ou o LDU, que vier da outra chave. Porque eu acho que vai acontecer igual ano passado, aconteceu com o São Paulo. Chegaram na decisão e sentiram o jogo e... Talvez isso faça diferença. O elenco do São Paulo eu acho bem mais fraco que aquele do ano passado. O melhor elenco dos 4 é o do Corinthians. É o do Corinthians. Porém, não tá jogando nada. Futebol é que nem eu falei. Pode ter o goleiro Cássio, pode se transformar, como tem feito em toda a competição, e vai lá o Corinthians e beliscar. Porém, o não tá... O Trave tá jogando bem demais. Tá louco. Mas voltando pra questão do Campeonato Brasileiro, que a gente já comentou do Botafogo, que vem fazendo uma campanha absolutamente espetacular. O que vocês acham que foi o diferencial do Botafogo nesse ano que fez não jogar o estadual? Cara, eu venho batendo essa tecla falando, a dupla Grenal tem que parar de priorizar o estadual, cara.
Cara, a gente já vê, tem outros times que fazem isso. Pega o próprio Atlético Paranaense. Por que eles chegam com gás em todas as competições? Eles cagam pro estadual. E aí tu ganha, tu acaba ganhando. Porque, cara, o nosso calendário é bizarro, cara. É jogo atrás de jogo, tu faz mais de 100 jogos no ano. Então, cara, pô, palpa ali bota o time sub-20, sei lá o quê, deixa os guris jogar. E, cara, e ganha força no resto do ano. O que o Gui falou aqui do Inter no meio da temporada que montou um time? Ah, mas Cara, agora é veio Botafogo, cara. Não, mas foram 25 minutos de Inter, cara. Mas é isso que eu tô falando, Botafogo. cara. Vê, ele tá doído, cara. O que Ele tá que... com- Não, ele meu, tá o que que doído pelo foi? O Colorado. que foi? Cara, Não, vamos mas falar é do isso que eu tô Botafogo. falando, cara. Porque o que acontece? Tu prioriza, entendeu? Cara, tu caga pra essas competições, elas não valem nada. O Atlético Paranaense tem feito isso nos últimos anos e tem chegado Tá, e bem por que o em Atlético todas. Paranaense não é líder, então, e o Botafogo é? Como assim não é líder? Não, mas esse ano o Atlético Paranaense jogou estadual com um time... Mas se não tivesse, Quando se não o tivesse Atlético- jogado, mas significa quando que o Atlético ganhou tinha... os títulos, Não, cara, o Atlético tava... é que não é só isso, mas, cara, é um planejamento, entende? Cara, o Atlético, ano passado, poupou e foi finalista da Libertadores. Tá, mas o elenco do Botafogo é um elenco muito bom. A gente Cara, eu menospreza. discordo um A pouco, gente eu discordo um menospreza, cara. Só Mas que não é tu melhor pega que os nomes dos Palmeiras, caras. Flamengo... Não. Tá, mas daí ele não tava jogando outras competições, como a gente tava falando. Não foi só priorizar, não priorizar Mas daí entra o planejamento. Carioca. Porque, por exemplo, tu pensa assim, ó, um monte de time começa o brasileiro, tipo, tá, vamos jogar o brasileiro. Pouco tu pensa assim, cara, vou focar só no brasileiro. Esquece estadual, esquece os outros, vão focar só no brasileiro. Não, Cara, tu ganha vantagem em cima dos outros, entendeu? Também acho, mas a forma como o Botafogo joga, cara, não é só isso, velho. Tu nota que não só o projeto em si que foi comprado, têm mas time os jogadores. bom. Exatamente, cara, ele é bem treinado. Não, óbvio, nenhum time tá lá com toda a produção, senão é um time O bom. goleiro deles ali, o Lucas Perry ali, ele é, pra mim, um dos melhores goleiros do Brasil hoje. Tu pega uma zaga com o Victor Cuesta, que, pô, sempre que ele jogou no Internacional, era um baita é um de um bom zagueiro. time, é um bom O Adrielson também, tu vê que a cada dividida de bola, seja contra o Palmeiras, ou seja contra o Cuiabá, contra o Curitiba, Mas primeira bola que ele tira, ele sai Mas comemorando, vamos ser tu vê, sinceros, meu. né, Henrique? A gente é que nem o Leicester que ganhou lá no... Cara, uma coisa, o Botafogo vai esse ano e uma coisa que acontece de 50 anos. Beleza? Não vai acontecer de Não, novo. beleza, mas tá acontecendo esse ano Claro, e é com com um certeza. elenco muito bom, cara. Não, com certeza. O Botafogo, ele criou um estofo pra chegar nesse momento, né? E aí, cara... Pô, tu vê Tiquinho Soares, meu, tu vê o Tietê, que há pouco tempo tava no Palmeiras, jogou no São Paulo. que É deu só liga. jogador que jogou em Não, time mas a grande, verdade- cara. Não, mas a verdade é a gente tem a grande fórmula pra ganhar Campeonato Brasileiro, contrate o Tietê. Tietê e Caneco no Campeonato Brasileiro. Porque jogou no Atlético Jogou- Mineiro campeão, Palmeiras Palmeiras, campeão. Não ganhou também Não, com mas o tipo assim, dele lá mas pro ele Diniz. tá, o Palmeiras tava não sei quantos anos sem ganhar brasileiro, Isso. com Tietê contratado, Isso. Palmeiras campeão. Com o Audax. Galo, desde o... Não, mas tô falando só dos títulos Mas tu brasileiros. pode pegar, mas daí tu pega porra, tu próprio Audax, Não, mas aí tu já tá que é uma indo de férias, epopeia. pô. Mas é uma. Tá no Paulistão, Não, meu, né? mas é uma epopeia. Tu vê um Audax tô falando de ganhando o campeonato maior brasileiro. campeonato estadual, cara. Ele tá falando de... Mas o Audax não brasileiro. ganhou o Campeonato Estadual. Não foi campeão com o Tietê? Não foi. Não, Ele foi chega vice. finalista, né? Foi finalista. Ah, é verdade. Mas, cara, Quem foi ganhou uma foi, ótima É verdade, quem foi ganhou Fernando Diniz. foi o que deu prospecção pro Fernando Diniz. Isso. Mas cara, pra mim, um dos segredos é assim, é tu focar no brasileiro e tu esquecer estadual, cara. Cara, estadual não tem porquê. E eu acho que um trabalho a longo prazo... Aqui no Brasil existe uma dificuldade em seguir isso, porém agora com os modelos de SAF, eles acabam visando às vezes... Porque o Botafogo tinha mantido o Luiz Castro desde o ano passado, por mais Sim. que com resultados ruins no Carioca, Ah, mas- a torcida queria a cabeça Mas do tu Luiz pega Castro. o Cruzeiro também acabou de demitir o Pepa. Ah, mas aí é uma questão de... E, cara, também... Aqui eu não sou a favor da SAF. É que eu também não... Cara, que depende, né? Isso é casos e casos, né? Mas é aquilo, pode dar muito bom. É que tá como dando exemplo, certo, Botafogo. tá dando certo a do Ah, pode dar Botafogo, muito só ruim, que nós exato. temos Vasco, nós temos Bahia, Ih, são tem dois times que estão na zona do Cruzeiro. rebaixamento. O Bahia eu não sei se está nesse momento na zona do Bahia rebaixamento, deu mas tá pra ir. É, que o Cruzeiro tem muito do Ronaldo também, Sim, claro, tem outros investidores, então. tem que das muito mais SAFs com coisas. menos dinheiro, a do Cruzeiro provavelmente deve ser uma das menos. Só que daí tu vê o Vasco, vê o Bahia, e daí Curitiba tu vê, agora virou SAF tu vê também. o próprio Botafogo, o lado contrário do negócio. Cada jogador que estoura vai pro time do Lyon. Mas aí Lógico, eles pagam pro Sim, clube, óbvio, óbvio. vai uma parte. Mas é muito menor do que se o clube ele tem mais autonomia pra trabalhar, sabe? Claro. Mas isso, Tu exatamente. vira refém, cara. Essa é uma coisa que me pega muito em relação à SAF. Porque, tipo assim, nós como torcedores, a gente é super passional. Cara, que e vira aí uma vamos empresa, servir como vira um uma clube empresa. satélite de clube europeu. Isso aí. Mas é que já tava virando, E tu né? vira, Vamos ser sinceros, né? mas tu vira refém, cara. Mas é que Não, alguns concordo. desses clubes ou era SAF ou era nada.
Por exemplo, o Botafogo, cheio de dívida, todo ferrado. Claro. O Cruzeiro, o próprio Cruzeiro. o Vasco também... Não, o o Vasco adiantou 4 temporadas do Campeonato Carioca os direitos de televisão pra poder pagar os jogadores. O próprio Cara, Cruzeiro O Vasco eu tava... acho genial, cara. E O Vasco é o melhor e time, vai cara. acabar caindo. Cara, mas ninguém... Cara, E todo mundo vai gosta cair do com o Vasco. SAF. Meu, tu conhece alguém que não gosta do Vasco, mano? Meu, o Vasco... Eu acho que o Vasco se salva. Eu acho que o Vasco não cai. Eu acho que Eu cai. acho que cai e eu não Eu acho gosto que do cai. Vasco. Eu adoro o Pô, Vasco. cara, mas que isso, meu? Mas não posso Pô, não história gostar do bonita, Vasco. Meu, o Vasco, meu, eu não conheço ninguém que não gosta do Vasco. Tá, conhece agora? Dá uma Tô na camisetinha tua frente. do Vasco aqui pro cara. Uma história bonita. Tá, mas e daí, meu? Mas eu não gosto do Vasco. É porque ele tem a mesma quantidade de Série B que tu, né? Tem mais? É verdade, tem 4, você tem 3. Tá? Viu, então? Desculpa. É, isso aí. Não, mas o Era Vasco... só uma cornetinha. O Vasco eu acho que não Mal cai. dada, né? Óbvio. Mas é que vocês estão Mas muito pra 4. é que eu não posso exigir muito de ti, eu esqueci isso. Vai, meu apresentador, fala. Até me perdi aqui no que eu ia falar. Mas a questão do Vasco eu acho que não cai. Eu acho que o Vasco não cai, Eu tá? acho também. Não, acho que Porque cai. eu acho que, tipo assim, tem clubes que estão passando... Tá, o Vasco tá muito mal. Eu acho que a campanha do início prejudicou muito isso. A campanha do Vasco em si, né? O início do campeonato. Porém, eu acho que chegando o Payet, eu acho que o Payet vai jogar pra caralho aqui no Brasil. Desculpa o palavrão. Ah, não sei não. Eu acho que o Payet vai Sei gastar lá, no... O Payet joga bola pra É que o caralho. time do Vasco é todo errado, cara. Pô, mas o Ramon Dias acertou o time do Vasco. Acertou naquelas, né? Sei lá. Eu tenho minhas dúvidas ainda, que jogo contra o Grêmio não me enganou muito. Vai cair, meu, vai cair. Vasco vai cair. Eu acho que o Vasco não cai. Vai cair e merece cair, cara. Mas enfim, a gente... Joga lá 50 então. A gente tinha falado aqui a respeito do futebol árabe. Hoje, no dia que a gente tá gravando, é o último dia da janela de transferências, com o futebol árabe fazendo um estrago no futebol europeu. Contratando jogadores que tu jamais imaginaria que fosse jogar na Foda, vai Arábia. ficar o Mundial pra nós agora, né? Agora a gente não vai nem passar nem da semi. Não, mas... E mas- fora que o Mundial vai mudar depois do formato, né? Sim, que vai ficar pior ainda. Isso. Então tu imagina times europeus. Mas nesse formato não joga o time árabe contra o time europeu? Não, Eu não acho que sei. Eu não, Não, sei. o não é, time não. árabe entra na primeira... entra numa Ele entra fase na antes. fase antes, e Mas, é aí, sorteio mas se depois ele... do Ah, Reino tá. Mas pode pegar. Tá. Não, Tanto beleza. que a gente pegou o Ali, pegou esse timezinho. Olha, a gente pega 2 Golias, né, meu? Não é só mais um, não é só mais o europeu. Pegar um Al-Ittihad, um Não. Al-Nassr, tá louco. Não tem como, cara. Não dá, Ah, não dá. vai ser muito difícil. Mas e a respeito assim dos jogadores que eles levaram? Qual que surpreendeu mais vocês? O Neymar. Neymar, disparado. Mas não tem como, cara. Ninguém imaginava, né? Não tem como, velho. Isso daí. E eu achei que eles iam numa contramão. Na contramão de pegar jogadores como o Cristiano Ronaldo e daí os caras mais em fim de carreira com nome, sabe? É tipo Benzema, Só esses que, caras, assim, exatamente, eles vão só que pegar daí tudo. começou a diminuir. Cara, o Otávio esse começou a ano, diminuir um agora eu vi que pouquinho. também. Otávio foi também, pagaram Otávio, uma grana federal. teve aquele outro Muito, tem jogador muito, cara. também que veio do Celta de Vigo, se eu não me engano. Que era um guri. Eles contrataram um garoto super promissor da Espanha, que o Toni Kroos ficou muito de cara. Isso. Foi o Gabri Veiga. Isso aí. 21 anos. Isso Sim, aí. pagaram Meu, tem caro, pagaram caro. Ou seja, daí vai o Rubem começar... Neves, que ia tinha a proposta do Barcelona e preferiu ir pro Al Hilal. Milinkovic, Savic. Eles Isso vão aí. criar uma liga forte lá. Eu Isso até aí. achei que ia ser a dos Estados Unidos, tá ligado? Mas, pelo visto... Não, eu também achei isso aqui. A Arábia vai- E o seguinte, vai e eu dominar. acho que diferente da China, que durou algum tempo, e lógico... É que a China não se comparava, E né? lógico, exatamente. Eles começaram a levar muita gente daqui do Brasil, sabe? Então, Tipo, Conca, o Conca com um dos os maiores caras, salários, maluco. o Paulinho, sabe? O O Oscar. Oscar. Então, tipo assim... E Era quebrou. muito brasileiro, E quebrou. muito brasileiro. Só que a gente tá falando de um mercado onde que o dinheiro reina lá, né? Então, tipo assim, pra eles se manterem lá... Cara, eles talvez consigam se manter melhor até do que os clubes europeus daqui a um tempo. Cara, daqui contrata 5, eu pra lá, 10 ver se não faço anos. um bolo. É só se o bolo mesmo, sabe? e errado ainda. Cara, imagina, mas... Ô, meu, vocês estavam vendo quanto que o Neymar vai ganhar lá no... Cara, em 2 anos parece que vai ganhar 2 bilhões. Isso. Imagina. Isso aí. E sabe quem foi esperto? Daí foi a emissora de TV Bandeirantes que comprou os direitos dessa competição. Já é a segunda vez que eu vejo que eles fazem da forma esperta. Eles fizeram isso com a Fórmula 1 e pegaram a melhor temporada da Fórmula 1 dos últimos pegou de um brother 20 teu, né? anos. Não, cara, pior que não. Da Não, não onde? tô falando, não é eu, não tô falando de mim. Não, eles, vocês são amigos? eles fizeram Na verdade não é, né? Eles fizeram eles fizeram certo, cara. E já tinham feito isso com a Fórmula 1, agora fizeram isso com o Campeonato Árabe. Então, tipo assim, num momento em que a gente vê que numa Copa do Mundo tá sendo transmitida no YouTube, a gente vê
esse movimento da Band eu achei assim, muito inteligente, cara. O Guilherme que deve entender mais disso, porque é jornalista, então, tipo, esse Ah, tipo é mesmo? de. Não sabia. Esse tipo de. Essa profissão, Nem né? parece, cara, nem parece. Olha isso. Tô brincando. Ah, é essa profissão que eu nem vou citar o que tu Não fala pode fora aqui, não. das... Vai cortar ali, cara. Tá louco. Não pode você linchado. Eu até me perdi aqui no que eu ia falar agora. Não, mas que Mas foi, eu acho foi muito inteligente. fral. Eu acho muito fral uma coisa de todo esse... Claro, tirando a questão de deles estarem levando todos os jogadores do futebol europeu, tipo, vários cara, tipo, muito foda que tu quer ver jogando Champions League. Mas o bagulho é de deles terceirizarem só pra 4 clubes. Deles colocarem tudo, tipo, toda a grana em 4 clubes. Os Sheik que tem mais grana lá, eles estão... No Al Hilal, no Al Ittihad, no Al Nassr e no Al Ahly. Sim, é os que mais tem grana. Ah, mas nos anos 80, lá na Colômbia, os caras não tinham cada um clube É que, tipo assim, onde que é que a injetavam dinheiro. competitividade da liga fica muito surreal. Porque, por exemplo, os caras estavam ontem jogando a Premier League e agora estão jogando com os árabes lá que... Nem sabem quem são, né? Tá, cara, só que daí... Dá muita diferença. Dá muita diferença. Tanto que é só goleada atrás de goleada. O Neymar vai deitar nessa liga. Só que não adianta, né, cara? O dinheiro, ele sempre comandou dinheiro o fala mais futebol. alto, Exatamente. Nos anos 80, 90, tu via os caras do Brasil, aqui a seleção brasileira era composta praticamente com todos os jogadores que jogavam no Brasil. Por quê? Porque os clubes europeus, eles não faziam grandes ofertas pros caras. Claro. Até por moeda, questão de moeda, essas coisas. Depois dos E anos... futebol também não gerava tanta a partir de 95, 96, os caras vêm agressivo no mercado. Agora tá vindo o mercado árabe agressivo, sabe? Vai dominar. E que talvez a Europa não consiga pagar, ou vai inflacionar muito o mercado, ou a Europa vai dar um passo atrás. É a minha tese, que eu acho que o Arábia vai ser a nova Europa daqui a alguns anos. Pode ser, e tá certo, cara. Não adianta. A gente reclama. Só que imagina, a América do Sul aqui Cara, quase nunca foi o âmbito do futebol. Aqui é ex-jogador aqui foi-se o tempo. E é por isso que o Toni Kroos fica reclamando, cara, porque ele ainda tá lá na Europa e tudo mais. Não, Só mas que agora o mercado vai se polarizar lá Cara, sabe uma lá na coisa que eu Arábia. não paro de pensar, meu? Tu ia ficar muito bem de camisa do Inter. Se o Inter ganhar o tri da Libertadores, Cara, cara, é eu muito vou louco. botar. Ele já quer botar a apostinha. Cara, eu vou botar. Vamos fazer uma apostinha aqui. Tá louco, cara. Eu acho impressionante a capacidade do Bruno de mudar de assunto. A gente tava falando do futebol Ô, meu, árabe. Tudo ele tá muda muito chato, pro na Inter, real. cara. Falar Não aguentava mais. Mas aqui, desde que começou o programa eu não te aguento e eu Quer falar tive que mais de ficar Inter? 1 hora contigo, cara. Óbvio, cara, é o que tá em evidência, é o que vai dar. Ah, tu tá brincando. Ô, Claro, é Henrique. uma epopeia. Ô, Henrique, vamos fazer uma apostinha? Que fazer apostinha, cara? Passa pro próximo assunto aí, pelo amor de Deus. Ô, Gui, quer fazer Já comigo? sentamos separado pra eu não ter que ficar muito do teu lado, cara. E ele é imparcial, na real, desculpa. Ah, tá pronto. louco, cara. Ah, ninguém sabe o que eu sou, na real. Até parece. Não tenho mais assunto. O Gui é menino. Não, ô Gui, vamos fazer uma apostinha, cara. Não, eu não Tá, mas e se o Inter não ganhar, o que tu vai fazer? Tu vai botar uma camiseta do Grêmio e tu vai tirar foto de Era camiseta do isso que eu ia Grêmio? apostar contigo, mas tu não quis. Não, tu tem que vir aqui de camisa do Grêmio. Tá, vamos fazer? Então tá, vamos. Tá, pera aí, vamos formular melhor essa Ah, aposta. agora começa. Tá, olha só, vamos lá. Se o Inter ganhar, eu vou te dar uma camisa, vai vir vestido aqui, vai tirar Tá, fotinha, tá a gente bom. faz um esquema. Tá bom? E daí, Eu se participo do programa aqui de camisa do Inter, então. Tá, fechou. E se o contrário acontecer, e se o Inter não ganhar, tu vem de camisa do Grêmio. Tá fechado. Então tá, show. E aí, Gui, o que tu acha que vai dar? Tu acha que eu vou vir de gremista ou ele vai vir de colorado? A gente vai entrar de novo nesse assunto. Cara, tu tem mais 6 minutos. Considerações finais, rapazes. O que tem a dizer sobre a participação aqui? Cara, gostei. Fazia tempo que a gente não gravava um podcast. Foi muito bom agora nessa fase boa do Inter, né? Antes o Inter tava na merda, eu só... Ah, por isso que tu vem que nem um vim leão. escutar, óbvio, né, cara? Eu Porque sou o um Ener, torcedor passional. o Ener Valencia antigamente fazia gol só em seleção fraca, aí tá de sacanagem. E eu falei que o Ener Valencia ia ser artilheiro da Copa. Eu falei. Eu falei que ia Mas ser ele o não foi. Mbappé. Mas ele eu não foi. acertei. Não foi. Tá, assim, quem acertou fui eu. Não, da minha parte, sim, considerações finais, realmente é um cenário apavorante. Preocupante. Apavorante pro torcedor gremista, cara. Isso é uma delícia, cara. Eu tô realmente bem Ele preocupado. fala, chega lá uma coisa aqui. Eu imagino, cara, eu imagino. Só que assim, tem 3 jogos ainda. E nesses 3 jogos, eu acredito que a vontade do torcedor gremista do Inter não ser campeão vai fazer com que o adversário do Internacional, seja Olímpia ou seja Fluminense, vai fazer o Internacional não passar para a final. Nós não vamos nem ter esse medo do último jogo, porque vai ser Fluminense ou então Olímpia isso aqui vai vir de corte, contra o Palmeiras. Isso aqui vai vir de corte, o Inter não vai nem pra final. Então Eu quer acho que o dizer, Inter não vai pra se o final. Inter não for pra final, teremos alguém fardado de tricolor Sim, aqui? sim, no primeiro Sim. programa. Então tá. Olha só.
E tu, considerações finais aí, cara? Cara, foi muito bom retomar o Checa no VAR. Tá feliz, cara? Pô, tô felizaço. Coisa boa. Coisa cara. linda, coisa Faz tempo que eu linda. não te vi assim. Pô, meu, tô Quem feliz. tinha virado flamenguista, tava lá no Rio, lá. Ah, tava uma delícia o Rio por mim, não voltava nunca mais. Por mim, se tu levasse o Bruno, tu não voltava nunca mais, cara. Mas por que eu ia fazer isso com a minha vida? Sim, que Pô, tô indo É um pro tiro Rio no de pé, Janeiro. né? Tô É um indo tiro pro no Rio pé, de né? Janeiro, Pra um bom lugar, bom uma lugar. cidade maravilhosa e levar o Bruno. conheci o Maracanã, muito foda. Vai ser o tempo do futebol. Nossa, que espetáculo. É muita E eu vou levar o Bruno comigo. Não, é verdade, é verdade. Não, mas eu queria comentar antes com vocês, antes da gente encerrar, que hoje também saiu os grupos da Champions League e um grupo me chamou muito a atenção. Ah, o Grupo Henrique F. tava comentando comigo hoje. O grupo da morte. Grupo da morte. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Newcastle e Paris Saint-Germain. O quê? Eu nem perguntei. É, a opinião o quê? dele. O quê? Ó, o Milan não vai O passar. quê? O Milan não vai passar. Vai por mim. É que o meu pensamento é adiantado, já pensa. Bah, com certeza. Ah, tu pensou Eles que são muito ia legais. vir com essa certeza. pergunta e daí tu já... Não, ia perguntar o quê? Quem ia ser campeão da Champions League não precisava ser no grupo. É, exato. Eu só Ah, mas aí o comentei. campeão não é nenhum desses dois. Mas eu só comentei do grupo da morte. Campeão é o City de novo. City de novo. E pra ti? O campeão ou quem passa do grupo? Quem passa do grupo da morte? Pra variar aqui um pouco. Bah, Não cara. variar, é o que eu respondi, porra. Mas Eu- era o que eu queria que tu não respondesse. Newcastle e Borussia Dortmund. Não, pra mim é Newcastle e PSG. Tá bom? E tu, Gui? Tu já foi? Não, eu acho que Newcastle e Borussia Dortmund. Cara, isso aqui é bom que fica gravado, depois eu acerto, eu posso folgar neles, que nem na Copa. Nossa, meu, eu tô louquinho pra te ver de camisa do Grêmio aqui depois dessa tua declaração. Ah, e pra campeão, Não, eu vou Manchester colocar- City, Tenho cara. várias bem legais pra te emprestar, inclusive. Eu vou cortar dele, eu também tenho várias. Eu vou cortar dele falando que o Inter não vai nem passar pelo... E pra campeão, Manchester City. Não, ô meu, eu acho que o Inter passa da semifinal. Não quero. Mas Ó, eu já acho. Já estamos não, se contradizendo. não, Assim não. que eu gosto. Não, cara. Eu fui o primeiro a dizer aqui, meu, que eu tô com medo do Internacional e que eu botei o Inter como favorito. Vai cantar na popular Eu lá botei, também? eu botei o Inter como favorito. O Henrique vai pro Maracanã, Aí é que ele é a falou. diferença. Ele vai pro Maracanã na torcida do Ah, tu Inter. vai, cara? Vai. Claro, eu tô lá. Com o Bruno. Nossa, Se é pra sofrer, que sofra com o pacote completo, né? Putz! Ah, Ah, não dá. aí é Aí é ruim. sofrimento demais. Aí essa frente. Não dá. Tem que fugir desse rapaz aqui em certas situações. Deixa rapaz. Desse rapaz. Desse humilhante. Bruno, faz um apelo aí pro torcedor do Inter, cara. Que é teu momento. Torcedor colorado, esse cara que é o mais chato de todos, tá? A gente vai ver ele vestido de colorado daqui a... Quando termina? É novembro? Daqui a 2 meses a gente vai ver esse cara vestido de colorado e vai ser uma alegria imensa aqui. Cara, eu vou vir de bandeira do Colorado. Eu vou botar a camisa do Inter até no Gui. Tá, não, eu me comprometo de apostar também. Ih, cara. Viu? Eu me Até os comprometo gremistas de vão torcer apostar. pra ver isso, cara. Eu me comprometo de apostar também. Então eu e o Henrique, a gente vem com camisa do Inter. Pode estar o Farid aqui na nossa frente, a gente entrevistando o Farid, a Ah, gente que vai estar de fuder, camisa cara. do Inter. Que a... Olha aí, hein? Já até intimou o homem aí. ou é nós 3 de Grêmio ou nós 3 de Inter. Beleza. E vamos vir nós 3 de Grêmio. Show. Beleza. Então, pra quem quiser te procurar nas redes sociais, qual é o teu Instagram? É Bruno Torres com 2 S, tá? Mas meninas não vão se passar, tá? Cara, que ser humano desprezível, cara. O meu é @BernestHenrique. O meu é @GuiBernestR. Já sigam o Checa no VAR, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. Vem muita coisa legal por aí. Esse foi um debatezinho só para fazer um aquece sobre tudo que vai vir muita coisa legal, eu garanto. Então já aproveita, já deixa o like, se inscreve no canal no YouTube. Até a próxima e... Checa no VAR. Esse é o cara aqui.